a MCR e a sustentabilidade reprodutiva. Eu sou doutora Marise Samama, sou médica ginecologista, especialista em reprodução humana e sou fundadora, sou presidente e fundadora da MCR, Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil. Então, essa associação, ela nasce da vontade de mulheres médicas pós-graduadas em todo o Brasil em reprodução assistida, de se unirem para levar informação adequada a um público leigo sobre ginecologia e reprodução humana. E por que isso? Porque a internet, ela traz muita informação incorreta. Então, a ideia era justamente fazer com que as mulheres entendessem o que é uma informação correta, um atendimento correto, e dessa forma ser melhor orientada. Então, nós nascemos por aí, né? Eu sou ginecologista de formação, tenho mestrado e doutorado na Universidade de Paris, e hoje continuo como professora da pós-graduação. E a gente discutiu no último Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, justamente esse tema da sustentabilidade reprodutiva e, mais especificamente, a sustentabilidade reprodutiva do gênero feminino. Por que os índices de reprodução estão caindo? Então, em 2022, a gente tem esse dado que a gente se iguala à Suécia e Dinamarca, né? E então essa é 17% de queda de fecundidade nos últimos 12 anos. E por que isso está acontecendo? Porque, na verdade, o Brasil aumentou o gasto com educação, com saúde, com previdência, e essa conta hoje é uma conta que não fecha. Então, as famílias não estão conseguindo, diferente da Suécia e Dinamarca, que não querem, que diminuíram o número de filhos, mas não é por conta financeira, o Brasil não está dando conta. Então, as despesas estão aumentando, a gente tem hoje mais inflação, e mais grave ainda do que a gente vem observando nos últimos anos é a decisão por não ter filhos. Então, se hoje a gente tem casais que têm um, dois filhos, e provavelmente a gente tem casais que têm mais, a gente tem um número grande de casais que não querem ter filhos. E também o aumento, a dificuldade de união, né? Então, o número de o número de pessoas que estão sozinhas, solteiras, mulheres solteiras. Eu acho que também a gente observa a nova forma de família, de constituição de família. Então, isso também acaba trazendo, não que não se possa ter filhos, mas o acesso à maternidade, ele obviamente se torna mais difícil, porque eles dependem da reprodução assistida, como, por exemplo, os casais homoafetivos. Então, de uma forma geral, principalmente a questão é uma questão financeira. Como reverter essa tendência? Não, é claro que é muito complexo, né? Porque a gente está falando de uma base financeira do que a gente está vivendo. Mas mais do que tudo, do mesmo jeito que os outros países, a gente ouve que países como o Japão, eles fizeram campanhas há 30 anos atrás. China, a própria China, ela se mobilizou em incentivos e hoje conseguiu fazer até correções de rota e hoje tem bilhões de pessoas morando. Mas, de qualquer forma, sem dúvida nenhuma, a gente precisa fazer campanha, a gente precisa mostrar que o envelhecimento da população sem filhos traz um problema sério para a própria população, tanto de sustentabilidade, a gente está falando de INSS,
né? Que quem vai pagar essa conta, porque quem vai sustentar os aposentados, se isso é viável ou não, porque hoje a gente está chegando em números onde em 2042 a nossa população já começa a evoluir. Isso é a projeção. E a projeção era para mais longe, e provavelmente nos próximos anos a tendência até é disso se aproximar mais. E o grande problema disso também é quem vai cuidar da população idosa. Com tanta tecnologia, e hoje a gente já está vendo uma diminuição de acessibilidade para o idoso, é importante que se tenham campanhas nesse sentido, para alertar a população e também para falar dos benefícios de se ter filhos. Porque as pessoas só contam dos problemas, mas não contam dos benefícios do ter filho. Eu acho que isso precisa também ser mais divulgado, né? Você ouve muito, eu vejo muito minhas pacientes falarem o quanto mudou a vida delas, que não sabiam o que era um amor incondicional, mas sem dúvida, sem apoio financeiro e os custos para a educação ficaram iguais a custos de universidade. Então começa a ficar inviável. O problema é amplo e complexo. A própria Suécia e Dinamarca, que eles têm uma licença parental de 16 meses e até avós têm direito à licença remunerada, isso sem dúvida ajuda muito. Mas tem uma outra questão que é o ensino gratuito de boa qualidade. Então, a Europa, de uma forma geral, e não só Suécia e Dinamarca, eles têm um ensino gratuito, eles têm uma saúde gratuita, que se você quiser ter um atendimento mais especializado, você pode pagar como se fosse um plano de saúde que nós temos hoje, você paga uma porcentagem a mais. Eu, por exemplo, quando morei em Paris, eu tinha direito a um plano de saúde que o que o governo não pagasse, o plano pagava esse a mais, digamos assim, para ter esse atendimento especializado. Mas quem não tinha nada, tinha esse acesso. Estamos falando da saúde, mas e do ponto de vista de educação? A educação ela é pública, né? Então, claro que você ter escolas públicas é fundamental, mas a nossa escola pública ela está ficando sucateada. Por mais que o governo tenha criado cotas, as cotas também geram outras questões, porque muitas vezes essas pessoas que entraram por cotas, elas não têm capacitação para estar nesse determinado nível e requerem, muitas vezes, ajuda dos alunos não cotistas, dos professores. Então, assim, você me falou de um problema mais complexo, a gente está falando da necessidade de ter professores bem pagos, né? Então, hoje você está dando na universidade pública, não necessariamente o professor ganha bem, né? O valor hora-aula é muito inferior do que, por exemplo, ele teria no consultório dele. Estou falando, por exemplo, a médico. Mas a gente muitas vezes faz, porque eu, particularmente, eu acho muito importante você ensinar, você passar. Eu tive uma fase da vida, eu diria, de aprendizado muito solitário. Eu fui sozinha, indo atrás da informação, porque a gente não tinha uma informação adequada, mas hoje é importante ser essa referência para os novos, né? E para que eles possam cuidar. Então, acho que esse pensamento, que é um pensamento muito, digamos, financeiro,
de tudo que a gente pensa do ponto de vista de trabalho, ele não pode ser só financeiro. A gente tem que fazer um trabalho para que tenha amor nessa história toda, né? Que você cuide dos seus alunos e das futuras gerações. Então, claro, as campanhas elas são importantes, mas mais do que tudo, a gente precisa ter a possibilidade de fazer campanhas. Eu cheguei a fazer campanhas de doação de óvulos, campanhas de congelamento de óvulos, se for postergar a maternidade. Então, assim, o congelamento de óvulos, ele é um tema muito recente. No Brasil, com a técnica atual, a gente está falando de 2012. Então, eu mesma sou de uma geração que não pegou o congelamento de óvulos de fácil acesso se eu quisesse ter filhos mais tarde. E mesmo assim, hoje as mulheres não têm, não chega toda a informação sobre como congelamento de óvulos. Então, a gente tem mulheres da mídia, né, da televisão, que mostraram que fizeram congelamento de óvulos, mas mesmo a gente que participa de programas acessíveis para mulheres que tenham menor renda, porque a gente sabe que é um programa de alto custo, é difícil chegar essa informação para essas mulheres. Nem sempre as pessoas estão interessadas em temas de saúde. Estão interessadas quando tem um problema, mas quando não tem problema, nem sempre falar sobre saúde é fácil, né? Então, essa questão da criopreservação de óvulos é também um tema muito importante quando você tem acessibilidade. Então, se você puder criopreservar seus óvulos, talvez isso pudesse ter um impacto maior quanto à natalidade, porque as mulheres que chegam tardiamente nesse desejo de ter filhos, se tivessem congelado seus óvulos, teriam menos preocupação nesse sentido, porque hoje elas ouvem muito crianças com autismo, esquizofrenia. Então, isso também gera muito medo, porque não adianta fazer um tratamento de reprodução assistida e fazer pesquisa genética. Eu não vou excluir essas doenças. E quem é que quer ter filho para ter uma criança com problema? Ninguém, né? A questão do planejamento familiar. Justamente o planejamento familiar tem uma grande questão. Quando a mulher entra na adolescência, na puberdade, ela sofre uma pressão grande do não poder engravidar. Então, isso é incutido na adolescência como se fosse algo muito ruim a gravidez. Então, assim, durante anos, ela é submetida à anticoncepção e, de repente, tem que virar uma chave, né, para a concepção. Então, a gente tem que começar a falar desde muito cedo que o planejamento familiar, ele consiste sim em anticoncepção, mas depois ele consiste em reprodução. Isso é planejamento de família. E dentro do capítulo reprodução, eu posso incluir a criopreservação de óvulos, né? O congelamento de óvulos. E eu não vou falar de congelamento de óvulos para uma mulher de 40 anos, porque ela já tinha que ter tido seus filhos. Uma mulher de 40 anos, a gente vai falar de gestação tardia. Eu tenho que falar para uma população que está entre 20 e 33 anos. Por quê? Porque, na verdade, a mulher ela nasce com todos os óvulos que ela vai ter para o resto da vida. E todo mês ela perde 1.000 óvulos. Então, desde muito cedo, na puberdade, a menina precisa saber disso, né? Então, esses dados são muito importantes, que conforme passa o tempo e depois conforme ela vai chegando por volta dos 30, 28, 30 anos,
o índice de fecundidade ele começa a cair. Em que sentido? Porque o estoque de óvulos cai e porque a qualidade dos óvulos começa a piorar. Então, a gente já tem estudos mostrando que com 33 anos a gente já começa a ter alteração genética dos óvulos, de tal forma que aos 35 anos eu tenho uma criança, o risco de ter uma criança com síndrome de Down de 4 em 1000, e aos 40 anos de 4%. Então, a mulher precisa saber disso, não é só falar, olha, não, mas eu quero ter filho por volta dos 35 e tá bom, você vai ter o primeiro com 35, você já está no limite. E depois o segundo? Você já está correndo riscos. Então, de uma forma geral, a gente precisa orientar que o congelamento de óvulos ele deve ser feito nessa faixa etária, por volta de 28, 30, 31. 30 é o pico da fertilidade. Então, é por aí que a gente tem que fazer. E para eu ter uma mulher que congele com 30, eu tenho que começar a falar com ela na universidade, para que ela saia da universidade e se planeje. Tenha um planejamento familiar nesse sentido. E até mesmo de organização, de vida, de querer ter filhos, de querer ter um parceiro. Então, hoje, por exemplo, as uniões, a gente já ouviu que aumentou a união estável em relação às uniões antigas, né, de papel passado. Isso também traz uma certa insegurança, digamos, para o casal que vai ter filhos. E a maior parte hoje das famílias, elas são sustentadas por mulheres. Quem banca a educação dos filhos, na maior parte hoje, são mulheres. Então, o que está acontecendo com esse formato de família? Que antes você tinha um pai, uma mãe, você tinha avós participando. Quando você posterga a maternidade, você vai ter avós mais velhos. E talvez esses avós não tenham condição física, clínica, para ajudar no crescimento dessas crianças. O mundo precisa de mais crianças. Nós da MCR, todo mês, a gente faz um evento sobre um tema de saúde feminina no nosso canal do YouTube, que é o AMCR Conexão Fertilidade. Por favor, sigam esse canal. Quanto mais seguidores, mais a gente consegue patrocínio para a nossa existência como a MCR. Nós somos uma ONG de médicas, mas que visa cuidar cuidar das mulheres, né, que são leigas. Então, e a outra coisa que eu acho que é muito importante, pensem na maternidade, seja ela no formato que for, tenham filhos, porque isso é uma bênção divina, né? E até é bíblico. A gente fala que teria que encher a terra, e vocês vão me dizer, mas a terra já encheu. Mas a gente tem que ter novas ideias, novas pessoas querendo cuidar e amar mais uns aos outros. É isso. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com a doutora Marise pelo Instagram, @MariseSamama, e também pelo Instagram da Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil, @AMCR_Conexão Fertilidade. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.